Muito bom dia, minha saudação aos meus queridos amigos, meus eternos companheiros do município de Itapejara. Estou aqui mandando esse vídeo através do Odacir Dalmina, meu assessor, meu amigo de muitos anos, desde quando fomos reativar o PDT de Itapejara. Eu tive o privilégio, na época, de convidar a Mário Maurina, era vice-prefeito do MDB, para vir para o PDT na época. Tive o privilégio também, por que não, de lá no interior de Itapejara, encontrar um jovem vereador do MDB e convidar para vir para o PDT. Era nada mais, nada menos do que Gilmar Social. Depois Elcio Iscariote, Odacir Dalmina, todos estes, na realidade, começaram comigo quando eu decidi concorrer a deputado estadual em 1990, onde Itapejara foi o segundo município em votos para mim naquela época. Então tem uma história muito grande com Itapejara e com as pessoas daí. Estou contando isso para dizer que essa é a primeira dica para um candidato a vereador ou qualquer outra posição que queira ser, vice-prefeito, deputado. Primeira coisa é a identificação com a comunidade, a identificação com as pessoas. Outra identificação que eu tenho, e é bom vocês também fazerem a mesma coisa, primeiro me identifiquei com as pessoas que estão aí acompanhando a minha história. E todo mundo sabe que em 2016 fui expulso do PDT, mas muita gente me acompanhou aí em Itapejara. E hoje estamos no PL, Partido Liberal, com candidato a vereador e prefeito, enfim, todas as candidaturas que nós temos no estado. E o segundo ponto é que nunca deixei de ser agricultor. Então, tenho aquela fibra de nascer na roça, de me criar na periferia da cidade, nasci no interior de Soledade, que hoje se chama Mormaço. Então, na verdade, eu tenho duas cidades de nascimento, tenho esse privilégio, Soledade e Mormaço. E aí me criei na periferia de Soledade, vendendo leite de casa em casa e vendendo nó de pinho. Então essa é a minha identificação como cidadão que venho de baixo. Então esse é o primeiro ponto que a comunidade precisa. Identificação do candidato com a sua realidade. Então nunca esqueci de onde eu saí. De um vendedor de leite, tinha 2 vacas Jersey e entregava leite de casa em casa. Vendia nó de pinho. Como é que era nó de pinho? Era um vaso que a gente construía, tem meus dedos, as marcas ainda do formão e da marreta, a gente fazia o furo no meio do nó de pinho, botava 3 perninhas para ele ficar de pé, pintava com goma laca e vendia na beira do asfalto. Era essa atividade comercial que a gente tinha e que sustentava para eu poder ir para o colégio. Aí eu estudei ali na escola Eurípides Dalla Costa, em Soledade, depois no ginásio São José, Soledade. Então fiz minha vida na periferia da cidade. Então tenho uma identidade muito grande com a roça, que começou lá no Mormaço, e com a cidade que me deu a formação. Depois, como tantos filhos de colono que precisavam ir para a cidade. E lá era Soledade. A gente ia para poder estudar. Então, a segunda identificação que nós precisamos fazer com as pessoas é a identificação do conhecimento. Então, o que me levou a ser candidato? O que me levou a ser candidato é que meu pai tinha as mãos calejadas e dizia assim: meu filho, você tem que ser defensor desses colonos aqui, com os calos na mão, e cada vez que eu pego um agricultor, aperto a mão e me lembro dessa história. E ele era apaixonado pelo Brizola, então sempre... Então a identificação, mas não só ela, mas o compromisso com essa identificação, que a gente tem que demonstrar na nossa campanha política. Qual é o compromisso que eu tenho hoje com o agricultor? E depois passo, desde 92 para cá, a ser um deputado muito ligado à saúde. Comecei a fazer programação neurolinguística em 92 e passei a fazer palestras. Aí Itapejara, por exemplo, mais da metade da cidade assistiram palestras minhas.
de programação neurolinguística. O que é isso? O conhecimento do cérebro humano, o entendimento desse ser humano tão complicado que nós somos, né? Então esse entendimento de que o povo sempre tem razão. Não adianta querer ser candidato e tirar a razão do povo. O povo sempre é sábio e o povo sempre tem razão em votar para a gente ou até rejeitar a gente. Então, todo candidato tem que saber que ele vai para a campanha e vai ficar, ele vai se conhecer, né? Se você quiser se conhecer, seja candidato. Então esse é um passo importantíssimo. Quem não quiser ser criticado, não seja candidato. Tá? Tem que estar preparado para isso. A preparação para levar pau, né? Ninguém vai hoje entrar na política e vai achar ele é uma pessoa antes de ser político, e todo mundo que é candidato a vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado, é um político. Não adianta ir para a campanha e dizer assim, eu não sou político, então não seja candidato. Se você não é político, porque político é a arte de cuidar de gente. Político vem da polis, que quer dizer governar em nome do povo. Fazer aquilo que o povo precisa. Entender a sensibilidade do povo. Isso não é demagogia, não. Isso vem lá da Grécia, quando foi criado a palavra político ou política. O que você não pode ser é político corrupto, que daí é diferente, né? Agora, o que se fez no Brasil se misturou e subentende-se que político todo é corrupto. Então as pessoas o que fazem? Para se defender, na malandragem, dizer assim, eu estou sendo candidato, mas eu não sou político. Então, repito, não seja candidato. Outro candidato, o anticandidato, que diz assim, eu não sei falar, só sei trabalhar. Então vai trabalhar, não seja candidato. Porque um candidato, a primeira coisa que vai precisar fazer, principalmente no parlamento, que quer dizer parlar, né? Parlar, que é falar em italiano, porque isso vem da Itália, o parlamento, esse parlatório surgiu na Itália, então por isso que é parlamentar vereador, parlamentar deputado, e ele usa o parlamento para falar. Então a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, mas eu não sei falar bonito, não precisa. Está aí o presidente da República, que fala simples. Aliás, até alguns chamam isso de palavrão. Mas eu até diria o seguinte, eu prefiro o palavrão do Bolsonaro do que as novelas das 8 que ensinam a roubar, matar, trair, né? Bom, vamos lá. Então, nesse lado eu sempre gostei também muito de palavrão, né? Sempre gostei muito. Me cuido, né? Me cuido. Mas eu acho que é uma fórmula que a gente tem às vezes de mostrar a nossa simplicidade. E o povo gosta disso. O povo gosta da simplicidade. Não comece a querer falar, né? Fizeste, tu foste, o cara que é colono, que é agricultor, né? Eu tenho pavor desses caras. Diga tu foi mesmo, não tem nada tu foste. Tu, sabe? Não se preocupe em falar corretamente. Se preocupe em levar boas ideias para a população. Do teu jeito, nós fumamos, nós voltemos, não tem problema. O mais importante é as pessoas entenderem o que você está dizendo. Tá? Então, não há problema nenhum. A tolerância no Brasil é perfeita em relação a isso. Aliás, se nós pegássemos o nosso português, nós íamos ver que 90% não fala o português correto. Né? Então, não esquenta a cabeça com isso. Então, gente, essa é uma dica. Falar muito, se expressar muito. É preferível errar por fazer do que se omitir. Né? Vou repetir. É preferível errar por fazer do que a omissão. Então, um político, ele vai errar muito e vai ser muito criticado. Principalmente aquele que faz. Aquele que é boca mole, vamos falar assim, boca mole, que queria dizer, queria falar e não falou, nem fale mais, porque queria, tinha e podia, morreu de lepra no São Pedro há muito tempo atrás.
Não existe essa palavra queria, tinha, ser. Ai, se eu tivesse lá, ai, se eu fosse isso. Não, não existe. O que nós precisamos é simplicidade. Outra palavra importantíssima numa campanha política, humildade. A humildade é a maior das sabedorias de um ser humano. Então, a humildade da gente dizer assim, gente, eu sou colono, mas eu quero representar vocês porque vocês, colono, precisam de alguém que fale em nome de vocês. E o colono fala bonito? Não. Mas fala do coração e da alma, porque o colono tem seca, tem enchente, tem intempérie, tem pedra, ele tem que rezar para chover, para nascer a plantação. Ele tem que rezar para chover, depois para crescer a plantação. Depois ele tem que rezar para que a produção aumente, né, a produtividade da sua plantação, e depois ele tem que rezar para que dê sol para ele poder colher. Então, realmente é uma atividade extremamente, né, cheia de dificuldades, né? Não me veio a palavra aqui, mas cheia de dificuldades, que não existe atividade mais de risco do que a agricultura. Então, às vezes acontece isso também, né? Eu procurei a palavra, não achei, agora eu tenho essas possibilidades de ganhar tempo, né? Aliás, o Brizola era especialista, ele levava às vezes 1-2 minutos para responder um jornalista. Foi o comunicador que mais demorou, sabe por quê? Porque na comunicação, o menos importante é a palavra. O mais importante é o que eu estou transmitindo para vocês através da minha fisiologia, através dos meus gestos. Vocês percebem a minha sinceridade ou não. Eu não posso dizer sim fazendo assim. Dizer sim, sim, claro, sim. Sim é sim. Não é não. Então, isso é uma coisa que hoje em dia no político vale muito. O político que sabe dizer sim e o político que sabe dizer não. Então eu estou fazendo aqui para vocês, de forma extremamente espontânea, né, esta mensagem para os nossos pré-candidatos de Tapejara, pela história que eu tenho aí com Tapejara, e através do meu querido amigo Dacir Dalmina, e toda a nossa direção do Partido Liberal de Tapejara, e os nossos pré-candidatos a vereador e vereador. Não vou espichar mais meu vídeo, espero ter contribuído com vocês com a simplicidade de uma candidatura, e para finalizar, Gildo de Freitas cantava uma música, homem feio sem coragem não arruma mulher bonita. O que nós precisamos? Ter coragem. Ah, porque leva pau aqui, porque... Não, gente. A política é a arte de cuidar de gente. A política é a arte da gente suportar todas as críticas e ter a certeza que você está no caminho certo. O bom político é aquele que tem coragem para dizer ao povo aquilo que ele precisa ouvir, não aquilo que ele quer ouvir. O que o povo quer ouvir? Que você vai dar churrasco para ele, que você vai dar festa de graça, que você vai dar aposentadoria de graça, que você vai dar Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Coronavírus, Bolsa não sei o quê. É isso. Mas o político que tem coragem vai dizer o seguinte: eu vou querer que a população tenha emprego e tenha renda e do suor do seu rosto compre a sua casa, compre a sua escola para o seu filho, compre aquilo que ela precisa e tenha dignidade. E sinta no coração e na alma a importância de vencer, como tantos que lutaram e venceram nessa vida. Então, isso é ser liberal. Partido liberal é o que não tem medo de discutir estabilidade no emprego. Partido liberal não tem medo de discutir privatização, seja do que for. Partido liberal não tem medo de discutir economia de mercado. Aliás, todo mundo quer morar nos Estados Unidos, né? Estados Unidos não tem férias, 13º,
não tem fundo de garantia, não tem nada disso, zero. O cara ganha no final do mês o salário e deu. Tchau pra ti depois. E não tem SUS nos Estados Unidos. Se você quiser, tem que pagar plano de saúde. E engraçado que todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Pergunta para os teus filhos, para as pessoas, se o sonho não é morar nos Estados Unidos. E lá. Por quê? Economia de mercado é isso. Cada um tem que trabalhar e do suor do seu rosto, né? O que o Estado faz? O Estado regula. Regula a saúde, regula a educação, regula... E o cidadão, né, paga com o seu salário, bom salário, aquilo que ele precisa. Hoje, infelizmente, nós temos um SUS que 25% da população faz exame e não vai buscar o resultado, porque não precisava aquele exame, porque não paga nada. Vai no médico, às vezes, que tem uma dor de barriga, que poderia tomar um chá em casa que resolvia. 20%, 30% da população utiliza o sistema desnecessariamente, enquanto milhares de pessoas ficam na fila morrendo porque não tem atendimento. Esse é o nosso SUS. Maravilha, né? Se o cidadão pagasse R$1 cada atendimento, eu garanto que já ficava. Mas Deus o livre falar nisso, né? Os esquerdistas, né, desse país, não, tem que ter saúde pública e gratuita, educação pública e gratuita. E quem vai trabalhar para produzir isso? Aí é totalmente desigual o sistema. Meia dúzia trabalham feito louco para sustentar essa estrutura faraônica de um bando de gente que não trabalha. É isso. Então eu estou falando para vocês a realidade que vocês têm que ter a coragem, como Partido Liberal, de defender. Tapejara é um grande exemplo disso. Povo trabalhador, um povo que não precisa de Estado para estar lhe sustentando. Precisa sim que o Estado não lhe atrapalhe, que o Estado ajude a fazer aquele básico. O resto, o cidadão com emprego, com salário ou com empreendedorismo faz por conta própria. Gente, muito obrigado por terem me ouvido. Falei um pouco, estou à disposição para mais outros vídeos, se vocês quiserem, sobre aquilo que eu considero importante numa caminhada política. Eu tenho a bandeira da saúde, que eu sou terapeuta holístico, formado em massoterapia. Aliás, hoje é o dia do massoterapeuta, em Reiki, formado em saúde pública e meio ambiente, em PNL e tantos outros cursos que já fiz nessa área. Essa área é a minha área prioritária. Cada candidato tem que escolher a sua área. Eu escolhi, principalmente depois da doença que eu tive, a partir de 2018, sou um deputado de Manaus, 100% saúde. Se vocês quiserem falar sobre saúde, os meus olhos brilham, porque é essa área que eu quero contribuir para o meu país e para o meu estado. Um abraço, que Deus abençoe a todos e uma boa campanha com grandes vitórias. A vitória da sabedoria, a vitória da inteligência, a vitória da simplicidade e a vitória da humildade. Beijo no coração de vocês, saúde, fé e amor no coração.